Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma porção da Palavra de Deus, para nós ganharmos aprendizado, graça, que nos vem da Palavra de Deus. Lembrando que, além de Deus, eu preciso que você me ajude a divulgar esse trabalho, para que mais pessoas possam fazer parte, se interessar, serem contaminados por essa semente da Palavra de Deus, a semente do Evangelho. Como aconteceu comigo, como acontece com milhares de pessoas. Ouvir para que a semente germine, para que a semente seja plantada no nosso coração. Nós temos que apresentar o nosso coração. E, para mim, esta é uma maneira que eu considero eficaz de semear a semente do Evangelho, a Palavra de Deus. Quero ler hoje em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo de número 12, de 12 a 20, que diz assim: Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nós precisamos entender que a nossa vida, de todas as formas, depende daquilo que nós pensamos, que nós temos no nosso coração. O que é que nós temos no nosso coração? Os planos futuros. A nossa vontade de vencer, de ser mais forte, às vezes de ser reconhecido, de ser recompensado, pensando em ter crédito naquilo que nós falamos. Nós precisamos de uma direção que não vem de outro lugar senão do Espírito Santo. O nosso coração é a fonte de vida do nosso corpo. Nós podemos perder um braço e continuarmos vivendo. Nós podemos perder metade do pulmão e nós continuarmos vivendo.
Nós podemos ficar paraplégico e continuar vivendo. Nós podemos ficar tetraplégico e continuar vivendo. Mas se o nosso coração der pau, nós estamos perdidos. Acabou a nossa existência. Da mesma forma que o coração é o centro de todo o nosso pensamento, de todo o nosso querer, ele é também o responsável pela nossa vida. Se o nosso cérebro parar de funcionar, nós temos morte cerebral, e o coração ficar trabalhando, nós ficamos sem nenhum controle de nós, mas vivo. Então, o que nós temos que tomar cuidado? Com o que nós guardamos e com o que nós tiramos do nosso coração para transmitir às pessoas. A palavra de Deus diz que tudo o que nós pensamos e falamos vem do nosso coração. E se nós não tomarmos cuidado, as nossas palavras ferem, as nossas palavras matam, as nossas palavras magoam. Então, quando alguém estava questionando que os discípulos de Jesus não tinham costume de lavar a mão quando comia, uma ocasião, Jesus tinha dito aos discípulos: o seu copo está limpo, pela palavra que eu vos tenho dito. Basta apenas lavar os pés. Mas aqui Jesus aproveitou um questionamento feito pelos fariseus para entrar num assunto que não tinha nada a ver. A contaminação do alimento que comia por estarem com as mãos por lavar. E a contaminação que já tinha no interior. Que essa contaminação contamina o mundo. Nós, se não tivermos bom pensamento, bom relacionamento, se não formos amorosos, aonde nós passarmos, nós causamos dano. Mas você já notou que tem pessoas que dá prazer em ficar perto? Que dá prazer em conversar com elas? Dá prazer em escutar? Porque tem palavra branda, palavra mansa, palavra de carinho, palavra de construção da nossa vida. Então nós precisamos prestar atenção e ver lá do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de coisas amargas, coisas azedas, nós vamos azedar tudo em torno de nós com o nosso falar. Jesus advertiu os discípulos: tome cuidado com o seu falar. Uma vez o discípulo chegou em Jesus e falou: olha, nós encontramos um homem que estava falando no teu nome, estava expulsando o demônio no teu nome, e nós caímos de pau em cima dele. E ele disse para o discípulo: vocês fizeram mal, porque tudo que nos auxilia não é contra nós. Isso quer dizer que esse nome, o nome de Jesus, ainda é para nós estarmos usando, e ainda com respaldo dele. Ele diz que onde nós estivéssemos, em qualquer situação que nós nos encontrássemos, se nós clamássemos pelo seu nome, ele nos atenderia. E isso ainda funciona.
Cuidado com as coisas que enchem o nosso coração. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe.